Feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um privilégio poder estar com vocês nesse primeiro mês de 2019. Muito bom estar com os irmãos. É verdade que alguns estão num período de férias, estão, quem sabe, viajando nesse momento, mas eu sei que eles estão pensando nos queridos irmãos na igreja, no Iguatemi, e todos seremos certamente agraciados com as bênçãos de Deus nesta manhã. Também cumprimento os nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo na internet, também possam ser abençoados por Deus ao meditar na sua palavra nesta manhã. George Miller foi um dos fundadores dos orfanatos, dos centros de acolhimento de crianças maltratadas e abandonadas neste mundo. Esse homem foi um instrumento nas mãos de Deus porque ele dedicou-se sua vida em servir, em atender os mais fragilizados da sociedade. Ele tinha orfanatos que montavam 200 crianças, e não era fácil, porque era um homem com poucas posses, um homem pobre, mas rico para com Deus. E o seu trabalho foi tão relevante que algumas pessoas da sociedade da época resolveram fazer-lhe uma visita. E as perguntas dessas pessoas foram para George Miller: Jorge, diante das dificuldades que você enfrenta para alimentar muitas boquinhas famintas, você consegue dormir tranquilo à noite, mesmo sabendo que no outro dia ainda não há alimento para essas crianças disponível? Ele respondeu que sim, dormia tranquilamente. Uma outra pergunta foi dirigida para ele: Jorge, qual é o segredo? Conte-nos, qual é o segredo para tanta confiança e tranquilidade? Ele apanha uma Bíblia, bastante surrada pelo uso, e disse para aquelas pessoas: eu já li mais de 100 vezes esse livro, eu conheço o livro e o autor do livro. Duas perguntas integrantes para nós nesta manhã, eu gostaria de fazer. Você tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Você conhece realmente a Bíblia, a palavra de Deus? O título que poderíamos dar nesta manhã para a meditação é: o fracasso no preparo. Prepara-nos para o fracasso. Nós vamos entender melhor isso no decorrer do estudo. Eu convido vocês que trouxeram as suas Bíblias a abrirem Mateus capítulo 25. O primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 25. Quero ler junto com vocês de 1 a 13. Enquanto vocês estão encontrando o texto, eu gostaria de afirmar que Jesus abriu a sua boca em parábolas, a pregação do seu evangelho. Por que Jesus falou dessa maneira? Um dos requisitos era que a profecia afirmava que Jesus falaria desta forma. Então, para se cumprir as Escrituras. Parábola significa comparação, narração alegórica, retratando realidades superiores. Método usado por Jesus para trazer conhecimento e preparo
para a salvação de nossas vidas. Jesus levava as pessoas do conhecido para o desconhecido, do natural para o espiritual, das coisas terrestres para as coisas celestiais. Por isso, Jesus falou por parábolas. Vamos ler Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meus queridos irmãos, esta é uma das parábolas mais importantes registradas nas Escrituras. Por que digo a mais importante? A nossa irmã White, escritora americana, ela descreve que esta parábola é chamada a mais importante porque tem conotação diretamente para o tempo em que estamos vivendo, século 21. Para o fim do tempo da graça. Como Jesus chega a essa parábola? No livro Deserto das Nações e também no Parábolas de Jesus, Ellen White descreve que Jesus certa vez estava subindo ao Monte das Oliveiras. E era no final de tarde. O sol estava já se pondo. E Jesus sobe a esse lugar com os discípulos para ter um momento a sós de oração e de instrução particular com os discípulos. E quando eles chegam ao cimo do monte, ao final de sua jornada naquele dia, começa a escurecer e a noite chega. Por eles estarem em um local privilegiado, a sua visão, eles contemplam uma casa toda iluminada. E Jesus, ao olhar para aquela casa, Jesus sabia que estava para acontecer ali uma festa de casamento. E Jesus fala aos discípulos, e fala a nós nesta manhã também, de como ia acontecer, como estaria o estado da sua igreja, próximo à sua volta. Como era o acontecimento dos casamentos, dos enlaces matrimoniais naquela época. Eles tinham algumas particularidades diferentes dos nossos. A festa geralmente durava uma semana. Uma festa enorme, uma mega festa, né? Uma semana. O noivo saía da casa do pai com um grupo de jovens e ia até a casa da noiva para trazê-la para a festa das bodas do casamento. Em contrapartida, na casa da noiva, ela estava com mais 9 companhias de honra, todas vestidas rigorosamente
iguais, na cor e no modelo, todas vestidas de branco, em honra, como damas de companhia. O noivo chegava até a casa da noiva e começava o séquito nupcial, aquela jornada especial. Como na época não havia luz elétrica, iluminação nas ruas, consecutivamente, né? Elas precisavam de uma lâmpada improvisada, uma lamparina, uma tocha, para guiar-se pelo caminho até o enlace matrimonial na casa do noivo. Assim eram os casamentos daquela época. Essa instituição do casamento foi uma instituição divina, nasceu no coração de Deus e ela permanecerá até o fim. É verdade que hoje muitas pessoas nem se casam mais. A gente ouve as pessoas dizerem assim: eu estou ficando, eu fiquei com alguém. Mas isso não tem aprovação de Deus. A instituição do casamento, algo que nasceu no coração de Deus. Se você receber uma pergunta em alguma prova, qual a instituição mais antiga? Você pode responder que é o casamento e você não vai errar. Isso é uma instituição de Deus. Não brincamos com as coisas que Deus estabeleceu para nós e valendo para sempre. Mas nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, que aconteceu algo errado com algumas das companhias. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã e para mim mesmo: as aparências enganam. As 10 virgens vestidas rigorosamente iguais, no modelo e na cor. O branco aqui simboliza a pureza do evangelho, as coisas de Deus, do céu. Por isso que a noiva adentra a igreja com vestido branco, porque ela atesta que ela é fiel, ela é pura, ela esperou para aquele momento entregar-se ao noivo. Por isso que elas estão vestidas de branco. Mas aonde que está o problema? O texto que acabamos de ler diz que houve uma demora, ou uma aparente demora. Quem sabe estou falando para alguém nesta manhã que acha que Jesus está demorando. Eu digo para você que Jesus não está demorando. A Bíblia afirma que na plenitude dos tempos Jesus veio como criança para cumprir-se a profecia. O Messias, o enviado, o Salvador. E essa palavra plenitude significa no tempo certo, no tempo de Deus. Ele veio e ele virá mais uma vez. Houve uma aparente demora e elas todas adormeceram. Mas esse sono que se refere aqui não é apenas o sono físico, porque ele nos faz bem, ele restaura, ele nos recupera. E o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Então dormir, o sono físico não é problema. Mas o problema aqui é um sono de letargia espiritual. Por isso que o título que usamos, o fracasso no preparo, nos prepara para o fracasso. As aparências podem enganar. E há um jargão popular que diz: poderemos enganar as pessoas todas por um tempo, mas não por todo o tempo.
E é uma coisa interessante que, meus queridos irmãos, que elas foram convidadas para a festa. Todas receberam o convite. Elas sabiam da festa. Aparentemente estavam se preparando para a festa. A tal ponto que estavam vestidas rigorosamente para a festa. Mas aonde é que está o problema? A palavra de Deus, Ellen White, ela nos afirma categoricamente que o problema era nada de hipocrisia. Elas realmente defendiam a verdade. Elas estavam convictas. Elas acreditavam no que acontecia a festa. Elas estavam felizes pelo convite. Em outras palavras, elas foram avisadas. Elas defendiam a verdade. Mas onde é que estava o problema? Elas professavam inteireza de coração, mas não era verdade. Não era verdade. Eu acredito que vocês vão lembrar agora o problema que aconteceu com outras pessoas. Eu quero citar apenas um, Judas Iscariotes. Onde é que estava o problema de Judas? Uma pessoa com curso superior, inteligente, se julgava um bom administrador de finanças, mas ia ser enquadrado no Lava Jato também. O problema mais sério de Judas Iscariotes foi não se entregar completamente à influência de Deus. Tinha uma vida cristã com reservas. Parecido com a situação de Pedro em determinado momento, que a Bíblia afirma que por que Pedro negou a Jesus? Porque seguia Jesus de longe. Será que não estou pregando para alguém que está seguindo Jesus de longe, sem muito comprometimento, à distância? O seguir Jesus de longe pode se enquadrar nos pecados acariciados. E Ellen White tem uma forte advertência para nós. Ela diz: aqueles que querem ou estão esperando herdar a salvação em Cristo Jesus, não acariciarão nenhum pensamento pecaminoso. É pesado, é forte, é para mim também, porque ainda não sou perfeito. As aparências vão enganar muita gente. Ao tardar o noivo, algumas 5 as nécias, ou loucas, algumas versões dizem, faltou o azeite, o óleo, la lamparina. O óleo na Bíblia significa o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, do Paracletos grego significa Consolador. É esse que Jesus fala que ele ia pedir ao Pai, e ele viria para não nos deixar órfãos, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Algumas pessoas se perguntam, quem sabe nesta manhã, como adquirir o óleo, o azeite do Espírito Santo? Ou qual a medida certa? Quem sabe a medida certa? Só aquelas de saúde física, né? Tivemos um seminário muito importante sobre a medida certa.
mas a medida espiritual é só Deus. Nós não sabemos. Como recebemos o Espírito de Deus? A palavra diz que nós recebemos quando nós decidimos e baixamos as águas do santo batismo. Nós recebemos uma porção chamada temporã. Mas nós necessitamos desesperadamente de receber uma chuva maior, copiosa, chamada serôdia. Na época de Jesus, o clima, a natureza estava muito mais equilibrada ainda do que a nossa agora. Deus mandava 2 chuvas. Quando os semeadores, os agricultores da época, preparavam a terra, para jogar a semente, Deus mandava uma chuva leve, para não subterrar, não colocar a semente no profundo do solo para que ela não germinasse. Deus mandava uma chuva leve, chamada temporã. E quando a planta se desenvolvia, já tinha a haste, a parte verde, estava já iniciando-se as flores para os frutos, Deus mandava uma chuva copiosa, chamada serôdia. Essa chuva daria força para que o grão ficasse cheio na espiga para a colheita. E eu entendo um pouco disso porque fui colono. Até 1982, eu conhecia como trabalhar com a terra. E falo isso com orgulho, porque é de lá que vem o nosso sustento. É da agricultura. Mas não participo de nenhum movimento. Chuva temporã, chuva serôdia. Você que ainda não tomou a decisão. Eu tenho estudado com muitas pessoas. E muitas perguntas delas são: eu quero ser batizado pelo Espírito de Deus. E eu tenho dito para elas que Deus já está usando o Santo Espírito para nos atrair para Cristo, para tomarmos a decisão. O Espírito Santo trabalha na volta, no rótulo, quando nós ainda não assumimos uma posição pública ao lado de Deus. Mas quando nós assumimos, Ele vem fazer morada em nosso coração. Que coisa extraordinária é o método de Deus em trabalhar com os seres humanos. Mas essas virgens loucas ou nécias não armazenaram o suficiente o azeite do Espírito de Deus. E na aparente demora, faltou-lhe o mais essencial: a fé nas coisas de Deus. O mundo tem trabalhado, meus queridos irmãos, Satanás tem usado as coisas do mundo para esfriar a nossa fé, para tirar nós do foco, do rumo. E algumas pessoas, lamentavelmente, vão ficando para trás. Vamos perdendo a esperança. O inimigo tem colocado muitas vezes uma interrogação grande em nossa vida, dizendo: será que Jesus voltará? E assim muitas pessoas vão perdendo a luz do Evangelho de Deus. Armazenar o azeite suficientemente. Uma outra lição extraordinária, irmãos, que compartilho é: o Espírito Santo de Deus, diz a serva do Senhor Ellen White, Ele trabalhará em nossa vida se nós consentirmos. Deus é um cavalheiro por excelência, não força a companhia, mas jamais vai abandonar aquele que vai a Ele com coração arrependido e contrito. Jamais o lançarei fora, diz o Salvador. Em contrapartida, 5 delas tinham reservas para a caminhada, para a jornada. Cinco tinham reserva.
Testemunhos para Ministro, página 74, diz assim: a ira de Deus não é meramente declarada aos homens devidos aos seus pecados, porque Deus ama todo pecador. Ele apenas odeia o pecado. O pecado é tão maligno, tão repulsivo a Deus, que levou seu próprio filho a morrer numa cruz do Calvário para nos salvar. A ira de Deus não é meramente declarada contra os homens devidos aos seus pecados que cometeram, mas porque preferem continuar em um estado de resistência. Embora tenham luz e conhecimento, repetem os seus pecados do passado. Se submetesse, diz ela, seriam perdoados, mas determinam-se a não ceder, desafiam a Deus por sua obstinação. Essas almas, esses seres humanos, se entregam a Satanás e ele as domina de acordo com sua própria vontade. Ela continua dizendo: os que se recusam a reformar-se pela aceitação de Cristo e seu sacrifício, nada encontrarão de reformador no pecado. Sua mente é levada a continuar seu espírito de revolta, então são forçados à submissão e jamais o serão. Uma das coisas, irmãos, que muitas denominações afirmam, que chegará um tempo em que todas as pessoas serão salvas. Mas isso não é verdade. Nós podemos ter uma ideia que 5 delas imprudentes, que não tinham reserva, que não se entregaram completamente à unção do Espírito de Deus, à reforma através da sua palavra, que será feita em cada ser humano, assim como o grão na espiga, quando ele recebia uma porção maior de chuva, ele chegava à expressão que o colono diz: está granado, está pronto. Essas 5 não se entregaram e faltou o azeite, não se entregaram completamente. Elas necessitaram, tiveram a consciência aguçada naquele momento de que não tinham mais, mas queriam comprar. E nós acabamos de ler que elas não conseguiram com as 5 que tinham em reserva. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã? A salvação é intransferível. Cada ser humano, cada adorador precisa ter uma experiência pessoal, real com Deus. Eu lembro-me das palavras do pastor Lidig, onde ele diz que não podemos apenas adorar na multidão. Nós precisamos ter uma experiência única com Deus. Elas tentaram comprar, mas não foi possível. E a alegação das prudentes eram: se nós passarmos para você, se nós vendermos, vai faltar para nós. Salvação intransferível. Eu preciso, você precisa ter uma experiência real com Deus. Você precisa andar com Ele. Por isso que o profeta Isaías, na palavra de Deus, diz: vinde, arrazoemos. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: vem falar comigo, expõe as tuas queixas, os teus problemas, porque eu tenho a capacidade de resolvê-los. Ainda há tempo. Salvação é intransferível. Ela é de graça, mas custou um preço enorme: o sangue do Filho de Deus. Não se pode comprar, diz Ellen White, é de graça. É um dom imerecido de Deus, dos céus para nós.
é o mais precioso dos dons aos pecadores. Por meio de Jesus Cristo, herdaremos tudo isso. Se perguntarmos qual é a nossa situação diferente de Adão e Eva, nenhuma. Lá no capítulo 3 de Gênesis, não precisamos ler, dá para dar uma olhada em casa, mas lá a situação de Adão e Eva era de medo e de nudez também espiritual. Quando Deus aparece para ter um encontro com Adão e Eva, eles se esconderam porque estavam nus. Em Apocalipse capítulo 3, Deus está dizendo para a sua igreja: aconselho-te que de mim compres colírio, vestiduras brancas, tudo. A situação é a mesma. Nenhum de nós poderá dizer que alcançou um patamar de santidade, de firmeza, de que não cai mais. Ninguém pode dizer isso. Porque nós vivemos um mundo de conflitos entre o bem e o mal, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Há uma guerra espiritual. E aquele que dorme, que tem a sonolência espiritual, que segue Jesus de longe, é alvo direto de Satanás. E nós precisamos, quando aceitamos a Jesus, empunhar as armas de Deus, a sua palavra, e andar em uma guerra constante. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã: não temas, eu venci o mundo. E Apocalipse fala que os salvos, aquela multidão que ninguém podia enumerar, é relatado a respeito desse grupo maravilhoso, salvo para sempre. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então a vitória de Jesus é a minha, é a sua vitória. Jesus está dizendo: não temas, ainda há tempo de graça. O conselho de Ellen White é: caiam sobre a rocha, que é Cristo. Pode haver algumas rachaduras, mas Jesus é o verdadeiro oleiro que tem a capacidade, e Ele é especialista em restaurar relacionamentos. Porque se não cairmos sobre a rocha hoje, essa rocha um dia vai vir sobre nós e vai nos reduzir a pó. Hoje é o tempo de nos entregarmos à unção e o trabalho do Espírito Santo de Deus. Ellen White fala que antes de Jesus voltar, os servos de Deus serão selados. Isto é, receberão uma proteção especial de Deus e nunca mais morrerão. O selamento nada mais é de que a função do Espírito de Deus através do Evangelho, fazendo toda a mudança, me preparando para a ceifa celestial. E a pergunta que fica para cada um de nós nesta manhã é: que estágio eu estou? Aonde me encontro? Meus queridos irmãos, se você tem tido sentimentos de tristeza, de sonolência, de desânimo, porque Jesus ainda não voltou, a mensagem desta manhã diz que no momento certo, ouve-se um clamor, um grito: eis o noivo. Jesus vem buscar a sua igreja, amém, irmãos? Ele virá. Assim como o noivo daquela festa, ele tinha um grupo que acompanhava, e havia um que se destacava à frente, chamado de aio.
que significa aquele que conduz. E ele falava em alto e bom som: eis o noivo, saí ao seu encontro. Deus tem usado muitas pessoas para dar o sonido certo. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Jesus virá buscar a sua igreja. Ele virá. Ellen White diz que a única coisa nesta terra que tem todo o apreço de Jesus Cristo é todos os seres humanos, por quem ele morreu na cruz do Calvário. E ela diz mais: ele está com muita saudade de ter um encontro conosco, pessoalmente. Esse é o Deus maravilhoso que falamos nesta manhã, aqui na igreja de Iguatemi. A outra lição, irmãos: não haverá segunda chance. Depois que a porta da graça se fechar, todo destino estará definido. No campo espiritual, irmãos, não há coluna do meio. Na vida política, você pode escolher o candidato A, B ou C, ou não votar em ninguém. O voto é secreto. Mas na vida espiritual não pode ser assim. Não há um caminho alternativo. Jesus apresenta dois caminhos: uma porta ou um caminho largo, uma porta larga, que se aceita tudo. Você não precisa fazer nem nada de muitas mudanças. Mas Jesus apresenta um caminho, uma porta estreita, que você precisa renunciar muitas coisas para poder passar por ela. E Jesus dá o resultado para nós dessas escolhas. A larga está cheia de pessoas, mas conduz para a morte. A estreita não tem muitas pessoas ainda, mas o final é para cima, é para os céus, é para a vida. A pergunta que fica para nós também é: quando se fechará a porta da graça? E nós podemos afirmar que ninguém sabe. Mas Ellen White deixou uma orientação muito interessante. Ela diz: muitas pessoas têm me perguntado, na sua época, né? Porque ela já morreu em 1915. E ela descreve: quando surgir um decreto chamado decreto dominical, em que vai forçar a consciência das pessoas a guardarem um dia não estabelecido por Deus, ou seja, o domingo, começa-se o tempo para o fechamento da porta da graça. Quando surgir o decreto chamado decreto dominical. Ou pode-se fechar-se quando nós, tomara que não aconteça com nenhum de nós que está aqui, mas se vier a morte, a última página do livro, só Deus pode escrever de nossa vida: salvo ou perdido, absolvido ou condenado. Se fecharmos os olhos, a porta da graça, as oportunidades para cada um de nós encerrará. Ou após o período do decreto dominical. Esse é o tempo, diz ela, de nos entregar completamente, porque Jesus ainda está no santuário celestial com as vestes de advogado. Hoje ele ouve as nossas súplicas, nossas queixas e lamentações, e ele tem a capacidade ainda de restaurar-nos. Há tempo. Mas ela diz que em breve, não sabemos quando, mas ela diz em breve, fechar-se-á a porta da graça. Jesus sairá do santuário celestial e trocará suas vestes, não mais com aquele que defende, mas aquele que vem com veste de juiz, para dar o veredicto final.
Por isso que a Bíblia afirma que nesse período, aquele que está santo continuará a santificar-se. Aquele que pratica a justiça continuará na prática da justiça, mas aquele que está perdido estará eternamente perdido. Hoje é o tempo de nos entregar completamente. Acabamos de ler que precisamos vigiar sempre. Não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Ela até afirma, para muitos que são empreendedores, para os jovens, ela diz: pode pensar grande, planeje, sonhe, como se Jesus viesse daqui 100 anos, não há problema nenhum. Mas estejam preparados, como se Jesus viesse hoje. Você pensa num curso superior? Vai em frente. Você está se planejando para casar-se, construir família? Vai em frente. Você pensa em construir uma casa dos seus sonhos, confortável, de adquirir um bem que você imagina dentro da honestidade de Deus estabelecida? Vai em frente. Mas estejam preparados, como se Jesus viesse hoje. A última mensagem, irmãos, desta manhã, eu julgo a mais interessante, a que nos leva a pensar mais longe, é que haverá apenas 2 grupos de pessoas no mundo inteiro: nécias e prudentes, perdidos e salvos. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, nessa lição, nesse ponto, que é crucial para o nosso futuro, é que não haverá oportunidades depois da porta da graça se fechar. Lembre-se que num grupo desses, em um e outro estaremos eu e você, salvos ou perdidos. Estar quase salvo, a Bíblia diz que é eternamente perdido. Jesus disse: aquele que não ajunta comigo, espalha. Aquele que não é a favor de mim, é contra mim. E essa é uma verdade crucial, mas não desesperadora. O Espírito de Deus está hoje aqui nesse lugar. É uma promessa bíblica. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deus está aqui. E Ele está dizendo para mim e para você: não há motivos para se desesperar. O Espírito Santo está mostrando e trabalhando em nossa vida, dizendo: há uma solução. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Em seguida eu quero encerrar fazendo a oração final. Mas não posso deixar de dizer para cada um de vocês nesta manhã, que hoje é o tempo de nos entregar completamente. Hoje é o tempo que Deus está disponibilizando para mim e para você, de restaurar, de perdoar, de implantar em nós uma nova natureza. Se você se sente tocado pelo Espírito de Deus, que você quer renovar os seus votos de fidelidade, ou se você quer vencer algo que ainda não foi vencido, que você possa vir à frente, não para agradar o pregador, porque Jesus pregava
Um dia, dois, e a multidão não se retirava. Mas se eu pregar mais um tempo, vocês vão se retirar. Mas se você se sente tocado pelo Espírito de Deus, dizendo para Ele publicamente: Senhor, eu quero uma nova vida, uma nova etapa, Deus está dizendo isso para você: eu concedo essa nova etapa. Eu tenho uma nova chance para você. Para que você não saia desse lugar como entrou, quem sabe vazio, quem sabe com medo do futuro, desanimado, fraquejado nas tuas esperanças. Deus está dizendo hoje: meu filho, minha filha, eu estou voltando. A meia-noite está quase chegando das trevas espirituais deste mundo. Hoje nós vimos os valores sendo invertidos. Há mais de 40 mil placas de igrejas, mas Jesus diz que Ele tem um povo, Ele tem uma porta estreita, apenas um caminho só. Que Deus abençoe a cada decisão que você está tomando, e que essa decisão seja para a eternidade. Oramos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de que o Senhor está dizendo para todos nós: meus filhos, ainda é tempo. Eu ainda estou no santuário celestial. Eu ainda tenho as vestes de advogado. Pai, perdoa os nossos pecados. Cura-nos da letargia espiritual, da falta de compromisso, quem sabe, da falta de entrega completa. Pai, quem sabe há um casal com dificuldades no relacionamento. Quem sabe tem alguém com pecados acariciados. Quem sabe tem alguém com medo do futuro, olhando para trás ainda. Pai, concede a tua graça. Derrama a tua chuva serôdia sobre a tua igreja, para que possamos, comprometidos, estar preparados para a tua volta. Abençoe os pastores desta igreja, a liderança, todos os irmãos, todas as queridas visitas que estão conosco nesta manhã, para que ao sairmos daqui, saiamos com decisões firmadas contigo, para que possamos realmente receber a chuva serôdia que tanto necessitamos. Pai Santo, concede-nos o teu perdão, a tua graça, um espírito de voluntariedade, de compromisso contigo, é o que tanto necessitamos. E nós oramos pelas decisões que foram tomadas, que o Senhor possa atentar para a nossa prece. Não para o ser humano, mas para o nosso desejo de mudança, porque o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Se o Senhor desviar-nos de nós, por quer que seja um instante, nós já nos perturbamos. Por isso, Senhor, salva-nos, transforma a nossa vida, e quando o Senhor voltar, possamos estar preparados. Não só nós, mas nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos. Nós oramos convictos e confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor.